nestas jornadas conjuntas dos socialistas portugueses no Parlamento Europeu e do grupo parlamentar do Partido Socialista nos Açores. Francisco Coelho, bom dia, é o deputado regional que vai ter a moderação deste debate sobre a resposta europeia à Covid-19. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, permitam-me que assinale estas primeiras jornadas parlamentares conjuntas totalmente online entre os grupos parlamentares do Partido Socialista dos Açores e do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, numa altura em que, com certeza, vivemos tempos inéditos e desafios de enorme magnitude. Relativamente a estes desafios, com certeza que tem de haver uma enorme esperança na resposta que a União Europeia pode e deve dar a esta crise. Sabemos que a União Europeia, pela sua especial organização e forma institucional, é, por vezes, um pouco lenta no arrancar. Sabemos que no início, designadamente relativamente à Itália, essa ajuda e essa resposta não ocorreu da forma que talvez todos desejariam, mas tem havido progressos e, parafraseando um grande marco da civilização europeia, Galileu, certamente noutro contexto, apesar dessa lentidão, veremos se é mais aparente ou se é mais real. A verdade é que há também a esperança que ela, no entanto, se mova. Para ficarmos mais habilitados a percebermos isso e a darmos resposta ao tema deste painel, a resposta da União Europeia à Covid-19, temos dois convidados, os camaradas Margarida Marques e Sérgio Ávila. A deputada Margarida Marques é vice-presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu, é vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e membro da Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, para além também de um currículo profissional e político muito ligado e muito experiente em matéria europeia. O nosso camarada Sérgio Ávila, que será o segundo interveniente neste painel, para além de membro do Secretariado Regional do PS Açores, secretário coordenador do PS da Ilha Terceira, é vice-presidente do Governo dos Açores, com a tutela das pastas, designadamente, finanças, fundos comunitários, competitividade empresarial, emprego e administração pública. Eu recebo a informação que o Sérgio Ávila será o primeiro interveniente. Assim sendo, vou-lhe passar de imediato a palavra, fazendo desde já advertência que os nossos tempos são mais do Parlamento Europeu do que do Parlamento dos Açores, ou seja, caro camarada, tem 7 minutos, faça a favor. Muito bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, vos dizer que é um imenso prazer estar convosco, saudar particularmente os nossos camaradas deputados ao Parlamento Europeu, dizer que nós acompanhamos o vosso trabalho com muito orgulho, muitos de vós são, efetivamente e na prática, não só por anteriores funções que já desempenharam, mas para aquilo que representam neste momento, fortes aliados e amigos da região autónoma dos Açores, e contamos com todos vós neste desafio que também se coloca a partir de agora face a essa nova realidade, este novo enquadramento. Aos nossos deputados das 9 ilhas dos Açores também uma saudação especial e obviamente gostaria de dizer em um enquadramento muito breve, igual, que, como foi referido, nós neste momento estamos num momento de que não podemos ter, sob a abordagem esta questão, temos de ter necessariamente duas dimensões. Uma tem a ver com aquilo que temos já a certeza e outra com aquilo que são variáveis que não dominamos ainda. A primeira variável que ainda não dominamos é o impacto real
desta situação em termos de impacto na economia, no rendimento, no nível de produção e, no fundo, todo o impacto macroeconómico e social que esta realidade nova tem. Porque é nova em si, porque inclusivamente ainda tem um grande grau de incerteza da sua evolução em termos de pandemia, mas há fatores estruturantes que já estão marcados. O primeiro tem a ver com a efetiva alteração que irá acontecer da forma como as pessoas abordavam a sua forma de estar na vida, de consumir, de viajar, de agir. E por outro, a nossa incerteza sobre o tempo, o impacto e as variáveis que terá esta pandemia nos efeitos económicos e sociais. Neste contexto, e se estamos a falar de resposta europeia, eu não gostaria de dizer generalidades que são muitas vezes repetidas, mas eu penso que há, em primeiro lugar, acho que a resposta que a União Europeia der aos efeitos desta pandemia irá marcar decisivamente aquilo que é a imagem e a percepção das instituições europeias na primeira metade do século XXI. Este é, sem dúvida, o maior desafio que haverá, que houve até agora e com certeza acredito que haverá, que marcará aquilo que os europeus irão encarar sobre a eficácia, a eficiência, a capacidade de resposta e o conceito e visão que tem efetivamente da Europa, das instituições europeias. É este o momento decisivo de marcar ou não, ou marcar positivo ou negativamente, a história e, no fundo, a realidade e a visão que os europeus terão sobre as instituições europeias nesta primeira metade do século XX. Este é o grande desafio que as instituições europeias têm pela frente. Porque é um desafio, obviamente, cujo balanço não poderá ser feito no espaço temporal do ano 2, mas que marcará decisivamente a primeira metade do século XX. E por isso mesmo houve, sobre estas matérias, evoluções, tem havido, que todos aqui presentes conhecem tão bem como eu. Agora, há aspectos que eu considero essenciais, e é isso que eu gostaria de deixar ficar. Nós não devemos estar neste momento face àquilo que aconteceu ontem. Acho que também há dois momentos, há um momento antes de ontem e um momento a partir de ontem, mas a métrica da intensidade da solução que venha a ser desenvolvida pela própria Comissão na sequência da reunião de ontem e a intensidade em que essa solução encontrar naquilo que são recursos que permitem fazer uma retoma eficaz e eficiente da atividade económica, da confiança das pessoas, da confiança de consumo, da circulação, da capacitação para enfrentar esta nova lógica que a Europa e o mundo terá de novos hábitos de consumo, de afetação de recursos. Isso demora quanto tempo para montar? E neste contexto, a dimensão daquilo que irá impor a cada Estado de ter que, no futuro, devolver os recursos necessários para o presente próximo, poderá marcar a diferente capacitação que cada país terá de absorver os impactos desta situação a médio prazo. Eu penso que não é meramente um desafio de discussões teóricas ou de sensibilidades sobre coesão, aqui que se coloca agora nos próximos tempos entre a dimensão do que será investimento efetivo em cada um dos países e do investimento efetivo do orçamento europeu, cuja remuneração deve ser pelo aumento da geração de riqueza, pelo aumento da capacitação de cada país em termos de produção e de rendimento, e aquilo que é
um financiamento reembolsável, cujo impacto terá sempre nas gerações futuras. Acho que há aqui um princípio fundamental. Esta situação é completamente diferente de situações do passado. Aqui nós temos que decidir se vamos imputar às gerações futuras as consequências e os custos de uma situação que ninguém previu, obviamente, mas essencialmente que não pode ser imputada responsabilidades a ninguém. Se este momento, que é um momento histórico, devem os recursos que sejam afetos ter, no âmbito de cada país, um custo e uma fatura a ser paga pelas gerações seguintes, ou se devemos ter a capacitação e a capacidade de introduzir as alterações necessárias na nossa estrutura produtiva face à realidade que vai ser completamente diferente, pelo menos durante algum tempo, e fazer com que se possam, com essa aplicação eficaz, gerar os recursos que naturalmente se possam dar origem à minimização dos efeitos futuros desta situação. É evidentemente que isto tem ponderadores e é no âmbito da ponderação desta situação que poderá se encontrar aquilo que é, no fundo, aquilo que eu disse no início e com isso concluía, a forma como as instituições europeias vão ficar marcadas na primeira metade do século XXI para a generalidade dos europeus. É este o momento decisivo dessa história e a intensidade das soluções, quer pelo seu volume, quer depois pelas regras da sua aplicação, que deve ser rigorosa e que deve implicar atacar efetivamente onde estão as consequências do problema e minimizar essas consequências no futuro, e a forma como a mesma deve ser afeta a cada Estado, seja exigindo que o Estado devolva esses recursos em que dimensão, ou se constitui um esforço europeu de afetação reforçada de recursos, será, no fundo, aquilo que marcará a história das instituições europeias na primeira metade deste século, e o legado que deixaremos para a próxima geração, em termos de consequências ou não desta situação no seu futuro. Muito bem. Foi 7 minutos, mas houve aqui uma ligeira tolerância, mas confesso que reconheço o esforço e a capacidade de síntese do camarada, que efetivamente nos faz refletir acerca da grande questão que a magnitude desta situação levanta, e para uma resposta absolutamente decisiva numa crise global, inesperada, que teve também, ao nível da civilização, respostas inéditas no sentido da prevenção, da saúde e do confinamento, mas que também, por isso mesmo, merece, talvez mais do que em situações de guerra e na sequência, designadamente, do que aconteceu na sequência da Segunda Guerra Mundial, planos muito especiais de recuperação das economias e a longo prazo, certamente. Tenho a informação que a nossa camarada Margarida Marques já se encontra entre nós e, portanto, eu, naturalmente, além de começar por saudá-la e de agradecer a sua disponibilidade e o seu contributo, vou-lhe dar a palavra, dizendo também, naturalmente, que tem 7 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado. Tenha a palavra, camarada. Muito obrigado a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas, e começo por agradecer a vossa paciência, em primeiro lugar ao Pedro Marques, por ter aceito tocar comigo e intervir na sessão de abertura, e também ao meu co-painelista,
que se viu obrigado a fazer uma intervenção até que eu chegasse aqui ao painel, e agradeço também a vossa disponibilidade para reorganizar o painel. Eu devo dizer-vos que não pude estar desde o início, porque estive a participar num outro painel organizado pelo Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, com eu próprio e com o ex-Primeiro-Ministro Enrique Letta, para discutir, ex-Primeiro-Ministro italiano, para debatermos os resultados do Conselho Europeu de ontem. E, portanto, daí tenho que confessar que esta dificuldade de agenda se deveu ao facto de estarmos a trabalhar com 3 fusos diferentes. E, portanto, levou aqui a alguma fusos horários diferentes e levou aqui a alguma sobreposição. E disso peço desculpa. Sobre o nosso debate, ou seja, sobre a resposta europeia a esta crise. Eu diria que tivemos ou temos fundamentalmente 3 períodos. Um período que foi um período felizmente rápido, que foram os primeiros dias da crise em que nós assistimos a cada Estado-membro a responder individualmente a esta crise. A fechar fronteiras, viram-se obrigados a fazer investimentos brutais de um dia para o outro nos sistemas de saúde, sem sentirmos que a União Europeia estava a agir. Este período foi um período curto e imediatamente a Comissão Europeia começou a apresentar uma série de propostas. Propostas que a Comissão Europeia apresentou, de apoio aos sistemas de saúde, de apoio à investigação na área da saúde, criando corredores verdes entre os diferentes Estados-membros da União Europeia com fronteiras fechadas, para que materiais médicos, produtos alimentares, equipamentos pudessem circular normalmente e sem bloquear bloqueando o menos possível a interdependência das economias. E convém destacar nesta fase uma questão que para mim é particularmente importante, e estou a falar no pressuposto que só tenho 7 minutos, que é exatamente o facto da política de coesão ter contribuído fundamentalmente para as propostas que foram apresentadas pela Comissão e aprovadas pelo Parlamento Europeu, de apoio às pessoas, de apoio às empresas, de apoio às PMEs, foram respostas fundamentais que saíram da política de coesão. Porquê? Porque a política de coesão, as verbas da coesão, estavam ainda por executar no número significativo de países, porque estamos no último ano do quadro financeiro plurianual, e isso permitiu ir buscar essas verbas, ir buscar financiamento às margens do orçamento e usar toda a flexibilidade. E isso é também uma lição que nós temos que tirar deste exercício e que eu sugiro também aos camaradas que, como nós, estamos preocupados no papel das regiões ultraperiféricas, colocar também aqui esta questão e guardar, digamos, este valor acrescentado da contribuição da política de coesão. E passava ao terceiro período, porque todos nós temos consciência de que esta crise vai ter um impacto brutal nas economias e nas finanças públicas dos países. E não podemos fazer como se fez em 2011, deixar os países sozinhos, cada um a resolver o seu problema. Já percebemos que tem que haver uma resposta europeia, porque esta crise foi uma crise simétrica na sua origem e tem que haver uma resposta europeia. Os cidadãos esperam esta resposta europeia. E essa resposta esteve, em primeiro lugar, na decisão do Eurogrupo da semana passada, em criar as 3 linhas de crédito, por um lado, o acesso ao BEI, o SURE e o financiamento através do Mecanismo Europeu de Estabilidade sem condicionalidades. Mas o Eurogrupo pediu também a criação deste fundo de recuperação. E mais, pediu que este fundo de recuperação ficasse ancorado num quadro financeiro plurianual que deveria ser atualizado. E o Parlamento Europeu está exatamente na mesma linha. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que pediu isto mesmo
e pediu a criação de Recover Bonds, portanto, dando conteúdo a este Recover Fund. E gostava de dizer aqui também que a líder do Grupo Socialista Europeu enviou uma carta à Comissão Europeia e ao Presidente do Conselho Europeu no sentido de expressar não só de confirmar as posições do Parlamento Europeu, mas também de apresentar as posições dos socialistas. E acho que isso, todos estes elementos juntos, por um lado, e por outro lado, a necessidade de dar uma resposta aos cidadãos, levou a que ontem o Conselho Europeu tivesse confirmado a criação deste fundo de recuperação. Isso foi importante porque foi um sinal político, ou seja, o Parlamento Europeu apresentou um resultado final, coisa que não acontecia há 2 ou 3 Conselhos Europeus antes. E penso que esse sinal deve ser valorizado. Mas nós temos que olhar, digamos que isto é o copo meio cheio, mas também temos que olhar para a metade do copo que ficou vazia. Ou seja, o que é que vai ser este fundo de recuperação? Nós sabemos que ele vai estar ancorado no quadro financeiro plurianual. Portanto, num quadro financeiro plurianual plus que integre um fundo de recuperação. O que é que ficou por decidir? Ficou por decidir como é que ele vai ser financiado, e isso é muito importante, designadamente porque a forma como este fundo for financiado é, digamos, o sinal se há ou não mutualização de responsabilidades, e é isso que nós esperamos, que haja uma mutualização de responsabilidades, e mutualização de responsabilidades significa mutualização do ponto de vista orçamental, do ponto de vista da dívida, do ponto de vista do impacto da dívida dos Estados-membros, e por isso é muito importante qual é a maneira, as fontes de financiamento deste fundo de recuperação. E depois há uma outra dimensão, é se nós vamos aceder a este fundo de recuperação através de subvenções, ou seja, financiamento a fundo perdido, ou se vai ser usado através do recurso a empréstimos. O que nós entendemos, o que os socialistas europeus defendem, nas posições designadamente na Carta de Iratxa, é que tem que haver, é evidente que nós queremos que seja tudo subvenções, mas temos consciência, se quisermos ser realistas, que iremos ter uma mistura entre os dois, sendo que tem que haver uma majoração da dimensão subvenções. E depois temos que ver como é que financiamos o quadro financeiro plurianual. Nós temos estado a pedir mais dinheiro para a coesão, temos estado a pedir mais dinheiro para as regiões ultraperiféricas, temos estado a pedir mais dinheiro para a CAP, temos estado a pedir mais dinheiro para o InvestEU. E temos tido imensa dificuldade com os países forretas, para usar a expressão do Primeiro-Ministro, em mobilizar este acréscimo de financiamento. Ora, este fundo de recuperação pode ser também o instrumento para fazer o top-up, ou seja, para proporcionar o aumento do financiamento destas políticas. Esperamos que este fundo de recuperação permita efetivamente fazer este aumento de financiamento dessas políticas, mas simultaneamente financie projetos nacionais prioritários. Por exemplo, a Comissária da Concorrência disse há dias que nas empresas estratégicas que atravessem dificuldades, os governos devem chegar à frente e não permitir que empresas de países terceiros venham adquirir essas empresas. Uma forma dos países, dos governos se poderem chegar à frente é ir buscar financiamento a este fundo e, por outro lado, tem também a possibilidade de desenvolver projetos multinacionais, projetos transnacionais que apoiem o Green Deal, o desenvolvimento industrial da Europa, a transição para o digital, a transição energética, que são prioridades, continuam a ser prioridades políticas da União Europeia e que, de facto, este quadro e este fundo, este orçamento plurianual e com este fundo têm que financiar. Eu diria, para resumir e para terminar, que
que há 3 prioridades fundamentais neste quadro financeiro plurianual, neste Recovery Fund. Porque é bom dizer que o quadro financeiro plurianual não é apenas um orçamento, é também um orçamento no sentido da definição das prioridades políticas, dos programas e de como é que esses programas são financiados. E, portanto, eu deixaria 3 prioridades finais. A primeira, tornar a União Europeia mais resiliente. Acho que isso foi evidente nesta crise, a necessidade de tornar a União Europeia mais resiliente. Em segundo lugar, repor o mercado interno, que foi perturbado com a autorização que a Comissão Europeia deu aos países de atribuírem ajudas de Estado. E, evidentemente, quando Portugal cria linhas de crédito num valor de 4 mil milhões de euros e a Alemanha distribui na economia 750 mil milhões de euros, nós ficamos em situações diferentes, ainda mais divergentes no contexto do mercado interno e, portanto, a segunda prioridade tem que ser repor o mercado interno e a terceira prioridade, recuperar a economia, para que isso tenha um impacto na vida das pessoas, na criação de emprego e também nas contas públicas de todos os Estados-membros da União Europeia. Para terminar, só queria dizer que este debate é para mim muito interessante e muito útil, porque, como sabem, sou correlatora para o quadro financeiro plurianual do lado dos socialistas e eu diria todas as análises, todos os elementos serão bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Constato agora que houve aqui uma tolerância socialista de 4 minutos, mas só agora é que constato o que é seguramente indício do interesse e da importância com que todos nós ouvimos a intervenção da camarada, pela sua importância e pelas informações que nos trouxe. Muito obrigado. Temos um tempo para debate. Agradecia também que os camaradas que se queiram inscrever o façam através do chat. 1 minuto é um desafio de síntese que esta nova plataforma também nos exige para as perguntas. Penso que 2 minutos e meio para as respostas seria o ideal. Temos já inscrito o camarada José Contente, a quem passo de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito obrigado a todos os camaradas e esta grande família socialista. 2 questões. Uma no âmbito da proteção civil. Tive responsabilidades durante vários anos nesta matéria e saber até que ponto há novas capacidades de resposta no rescue, o que é fundamental em alturas desta matéria. E para não me alongar mais também, uma segunda questão é que tem a ver com o financiamento. Nós todos sabemos que o Plano Marshall teve 14 bilhões de dólares, que a preços atuais são 100 bilhões. Nós estamos a falar de uma mistura que oxalá que seja mais café português e menos leite holandês e que sirva também os propósitos que neste momento nos interessam. Mas a questão é muito simples, ou talvez complexa. É que para esse fundo de recuperação, será que para além do chamado imposto digital e também do imposto da economia hipocarbónica, está o grupo parlamentar do Partido Socialista disponível para começar a falar na tributação dos paraísos fiscais que existem na Europa, nomeadamente na Holanda, o que seria também uma vantagem? De acordo, por exemplo, com um estudo há alguns anos do Gabriel Zucman, havia 6 milhões de milhões nos países europeus e que a Europa era um continente ainda mais rico do mundo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, camarada José Contente. Penso que as suas perguntas têm mais a ver com uma resposta ou numa perspectiva da União Europeia, pelo menos fiquei com essa sensação. Eu devolveria a palavra então à nossa camarada Margarida Marques, faça favor. Muito obrigada por estas 2 questões. O mecanismo europeu de proteção civil.
O Mecanismo Europeu de Proteção Civil também teve um papel neste processo, nos primeiros dias da crise. E teve um papel importantíssimo para repatriar os cidadãos que estavam dentro da União Europeia, mas num outro país, e quiseram regressar ao seu país para atravessarem esta crise junto dos seus familiares e junto dos seus amigos. Teve aqui um papel muito importante. E teve também um papel de repatriar os cidadãos europeus que se encontravam em países terceiros. E teve um reforço significativo de financiamento que, aliás, foi aprovado pelo Parlamento Europeu. Se o número estou com o número certo, não tenho aqui os números à frente, mas tenho de cabeça de um montante à volta dos 37 milhões de euros. Houve, de facto, um reforço deste mecanismo europeu de proteção civil. E, como sabe, este mecanismo europeu de proteção civil foi criado com uma determinada finalidade para responder a catástrofes imediatas e percebeu-se que ele devia ter uma dimensão mais alargada, mais estratégica e, digamos, hoje temos uma segunda geração deste mecanismo europeu de proteção civil. Relativamente à questão do financiamento. A questão do financiamento deste quadro, para além daquilo que nós já colocámos aqui, designadamente da possibilidade da Comissão Europeia ir ela própria ao mercado e as garantias para a Comissão Europeia ir ao mercado poderem sair do próprio orçamento plurianual. É uma proposta que está em cima da mesa e eu acho, como disse há pouco, que o resultado final vai ser um mix das diferentes dimensões, mas esse será uma forma de financiamento. Mas há uma outra forma de financiamento, como o camarada levantou e muito bem, que é os chamados recursos próprios. Ou seja, a possibilidade de aumentar o volume de recursos próprios no financiamento da União Europeia, que era uma dimensão que o Parlamento Europeu já estava a pedir e que agora, quando nós olhamos para o que nós temos em cima da mesa no financiamento do quadro financeiro plurianual, que temos os países forretas a dizerem que não vão para além de 1%. Como nós temos agora uma dimensão brutal à qual temos que reagir e encontrar financiamento para ela. E, efetivamente, tem que haver aqui o aumento dos recursos próprios. E penso que há hoje em dia já um consenso nas instituições europeias, designadamente no Conselho, no sentido de aumentar a participação dos recursos próprios. E o camarada deu várias sugestões. E neste cesto, de recursos próprios há várias possibilidades. Possibilidades ligadas às prioridades da União Europeia. Estou a pensar na prioridade Green Deal, combate às alterações climáticas, e aí temos o imposto sobre o carbono, ou o imposto sobre os plásticos, ou, por exemplo, um imposto sobre o digital, que é um imposto que nós debatemos há muito tempo. A OCDE tem estado a fazer um trabalho muito importante no que diz respeito ao digital, e se nós olharmos bem, não tenho números sobre isso, nem nada em que possa fundamentar a minha afirmação, mas o setor do digital não foi seguramente, das grandes empresas do digital, não foi seguramente o setor mais perturbado por esta crise. Eu diria até que o setor do digital, das grandes empresas do digital, dos chamados GAFA, foram o setor que mais beneficiou desta crise. O camarada levantou ainda uma questão muito importante. Nós podemos dizer, se conseguíssemos combater completamente a fraude, a evasão e a elisão fiscal, se calhar não tínhamos tantas preocupações de financiamento como esse estudo que referiu evidencia. Mas nós temos aqui um problema. No que diz respeito aos aspectos fiscais, nós temos um problema. E esse problema chama-se unanimidade. Ou seja, para nós mudarmos o que existe em matéria fiscal radicalmente, que era isso que nós precisávamos de fazer, precisávamos de tomar decisões por maioria. Que é a posição dos socialistas. Nós defendíamos isto no manifesto eleitoral há um ano estávamos em campanha eleitoral e, efetivamente,
foi um cavalo de batalha do Comissário das Questões Económicas Moscovici e, de facto, nós ainda não conseguimos passar da unanimidade para a maioria. Eu digo ainda e estou consciente de que vai ser difícil passar da unanimidade para a maioria. Porque, efetivamente, como o camarada deu exemplos, seguramente a Holanda, o Luxemburgo, a Áustria ou Malta não vão ficar muito entusiasmados em passarem da unanimidade para a maioria nestas decisões, porque o serem paraísos fiscais dá-lhes condições extraordinárias que outros países não têm. Portanto, são áreas em que nós continuamos a trabalhar, em que os socialistas estão muito empenhados, porque temos consciência da dimensão social que implica a situação que nós temos hoje em matéria fiscal e, de facto, temos consciência das dificuldades que representa em fazer uma mudança dessa natureza na União Europeia. Mas eu lembro uma coisa, quando a União Europeia foi criada em 1957, praticamente todas as decisões eram tomadas por unanimidade. E cada vez que é revisto o tratado, há sempre mais políticas que passam para o domínio de decisão da maioria e que deixam a unanimidade. Há ainda 2 ou 3 que estão decisão política na unanimidade, mas talvez progressivamente consigamos fazer alguns avanços. Muito obrigado. Muito obrigado, camarada. Muito obrigado. Espero que sim, para a Europa não se roubar a si própria. Muito obrigado. É verdade que tínhamos 2 questões, tivemos 2 respostas e, portanto, é natural que o tempo também tenha e levou isso em linha de conta. Tenho inscrito o camarada eurodeputado Pedro Silva Pereira, a quem saúdo muito calorosamente e a quem dou de imediato a palavra. Faça favor, camarada. Eu queria deixar muito rapidamente 3 notas apenas. A primeira, para sublinhar aquilo que dizia o Pedro Marques no início, para dizer que nós agora estamos todos muito focados na questão do plano de recuperação da economia, mas a intervenção do Banco Central Europeu é e vai continuar a ser muito importante para garantir juros baixos. As dívidas dos Estados vão aumentar com ou sem plano de recuperação da economia, porque as receitas vão cair, os estabilizadores automáticos vão funcionar e, portanto, vamos continuar a precisar de um BCE ativo. Há bons sinais nesse sentido e eu creio que isso já faz uma grande diferença em relação à resposta europeia à crise anterior. Depois, o segundo comentário que eu queria chamar a atenção é este. Nós mudámos muito da semana passada para esta. A semana passada estávamos todos a discutir onde é que se ia buscar o dinheiro para financiar o plano de recuperação da economia. É verdade que ainda não sabemos qual será o volume desse plano de recuperação da economia europeia, mas já sabemos que a emissão de dívida pela própria Comissão Europeia e garantida pelo Orçamento Europeu fará parte da solução. O Primeiro-Ministro disse que houve unanimidade no Conselho ontem sobre isso e a Presidente da Comissão confirmou que tinha mandato e apoio do Conselho para apresentar uma proposta nessa direção. É um grande avanço, muito significativo neste processo. A terceira nota que eu queria deixar diz respeito à questão da convergência. Eu acho que há sinais, e isso também faz alguma diferença, em relação à crise anterior, de que a Comissão Europeia compreende a necessidade das soluções de que precisamos serem respeitadoras da convergência e da coesão social e territorial na Europa. A Presidente da Comissão disse-o ontem por várias vezes, sublinhou a atenção para a divergência causada pelas ajudas de Estado, de que falava a Margarida Marques também na sua intervenção, e até apontou a circunstância do Plano de Recuperação da Economia ser fundado no quadro financeiro plurianual, no Orçamento Europeu, como um instrumento a favor da convergência. Ora, e com isto termino, eu acho que a divisão entre empréstimos e subvenções é um pouco simplista. É evidente que nós preferiríamos, e seria muito melhor, que tudo fosse subvenções.
mas não se trata apenas de saber se a solução é mista, mas exatamente como é que ela é desenhada, como é que se distribui. Se o dinheiro do Fundo de Recuperação reforçar, por exemplo, os fundos de coesão, então nós sabemos que ele será aplicado para essa parte, essencialmente transferências. Eu creio que isso também fará a diferença, o modo como o plano for verdadeiramente desenhado. Obrigado. Obrigado, camarada Pedro Silva Pereira, sobretudo pelos seus esclarecimentos. Não sei se a nossa camarada Margarida Marques ou o Sérgio Ávila querem intervir na sequência destes esclarecimentos e desta achega. Sim, Faça favor. Só este ponto estou completamente de acordo com o que disse o Pedro Silva Pereira, e sobre o último ponto só gostaria de dizer o seguinte: nós temos estado a trabalhar com a Comissão Europeia, a equipa de negociação, e a ideia de que a Comissão Europeia fará, peço desculpa pela expressão, mas é a expressão que a gente tem que fixar no ouvido para perceber do que é que estamos a falar. A Comissão Europeia fará um top-up, ou seja, um aumento do financiamento na política de coesão, na política agrícola, na política de investigação e no InvestEU. Ou seja, o debate que nós estávamos a ter para aumentar o financiamento do quadro financeiro plurianual, e que o Parlamento tinha dito, e o Primeiro-Ministro português também, que a proposta de quadro era insuficiente, era inadequada, tinha gerado um desapontamento absoluto, e o que nós pedíamos era exatamente o aumento nestas políticas. O que a Comissão Europeia está a dizer é que vai aumentar estas políticas, indo buscar o financiamento ao Fundo de Recuperação. Eu penso que isto é uma boa medida nestas 4 políticas, porque nós, para estas 4 políticas, nós já sabemos como é que o financiamento é utilizado, e pensamos que, qualquer que seja a modalidade, temos sempre que assegurar o equilíbrio regional, o equilíbrio geográfico, e, portanto, este permite, eu diria que mesmo em termos táticos da aprovação do MFF, permite responder positivamente aos países como Portugal, que têm sido mais reivindicativos na coesão, na PAC, nas regiões ultraperiféricas, porque podemos ir aqui buscar mais financiamento, e ao mesmo tempo acalma os países frugais, porque não lhes vai pedir financiamento adicional na base da percentagem do seu produto interno, do seu rendimento nacional bruto, para o financiamento do quadro financeiro plurianual. Aliás, é muito interessante porque estas políticas tornaram-se políticas-chave. E para mim o que é de facto muito importante, aliás, alguém na Comissão Europeia no outro dia dizia com imensa graça, há uma coisa que muita gente na Comissão aprendeu, é que a política de coesão é uma política muito importante. Mesmo aqueles que não gostavam da política de coesão, que achavam que a política de coesão era só para os países pobres e para as regiões ultraperiféricas, perceberam que efetivamente a política de coesão podia ter um papel fundamental na adoção e no desenvolvimento das políticas europeias. Era só este comentário. Obrigado. Muito obrigado, camarada. Não tenho... Sim. Posso fazer uma observação? Sim, com certeza, Sérgio Ávila. Tem a palavra. Eu gostava de chamar a atenção de 2 aspectos que eu considero que são fundamentais em termos práticos. Primeiro, a abordagem da flexibilização do atual período de programação sendo um instrumento relativo positivo, não resulta do mesmo de qualquer reforço de dotação ou de financiamento para qualquer região, para qualquer permitirá apenas reorientar e considerar e tornar elegível despesas que à partida não o eram, nomeadamente aquelas que têm a ver diretamente com combate à pandemia em termos de saúde, e permite também reforçar recursos no âmbito de medidas ativas de manutenção do emprego, mas não resulta de um reforço de recursos ou de uma afetação reforçada de recursos. Para regiões como os Açores, onde tinha um nível de execução do atual período de programação extremamente elevado, execução não ao nível de candidaturas aprovadas, execução ao nível
efetiva de execução financeira e material dos investimentos, não resultam, ou seja, no fundo, irá beneficiar quem tem níveis de execução mais baixos. Exatamente. E, portanto, não beneficia quem já tinha a sua programação e a sua execução toda planeada, em que a margem de alteração é reduzida. Nós aqui fizemos uma opção de deixar de construir um barco para transporte interilhas para reafetar esses recursos, esses objetivos, mas que na totalidade não é, por um lado, um aumento de recursos, é uma antecipação de utilização, mas se essa antecipação de utilização é tão mais reduzida e pouco expressiva, quanto melhor foi a capacidade de execução dos fundos. No fundo, acaba por beneficiar e dar mais margem a quem não teve capacidade de execução e dar menos margem a quem teve capacidade de execução e cumpriu todas as regras de execução definidas no quadro. Segundo aspecto fundamental, tudo aquilo que nós remetermos para o próximo período de programação, para no âmbito da política de coesão e das outras políticas estruturais, é bom lembrar que há um desafio complementar, há aqui uma questão de reforçar um bom princípio, mas implica definir quando é que, do ponto de vista prático, após a aprovação de regulamentos, de programas e todo este espaço que demora, face à experiência dos quadros anteriores, entre 1 ano e meio, 2 anos, a partir de um determinado momento de definição do orçamento comunitário, é aí que os recursos começam a chegar às regiões e aos países. Portanto, colocar as soluções nesse reforço no âmbito do próximo período de programação, é bom lembrar que o atual, sendo até 2020, teria execução até 2020, tem execução financeira até 2023, que penaliza mais uma vez quem mais executou agora, porque já não tem esta margem pós-2020 para ter recursos de executores quando os devia executar. Portanto, a entrada em funcionamento real, na prática, no terreno, com POs aprovados, com a forma de definição de gestão dos POs, com toda a regulamentação subjacente, demorará sempre, na melhor das hipóteses, a partir deste momento, 1 ano e meio, 2 anos, ou seja, realisticamente, ou se muda muito os procedimentos, ou antes do final de 2021 esses recursos não terão disponível. E por isso, na fase de retoma, período de 2021, há aqui uma falta efetiva, esses instrumentos que são relevantes, importantes e que se forem reforçados ainda mais, têm aqui um espaço de não resposta que implica encontrar essa resposta nesse período. Sou pena de, quando esses recursos chegarem, já passou bastante tempo onde em relação àquilo que é necessidade de implementar com urgência um processo de estímulo à retoma económica. Muito bem, obrigado, camarada Sérgio Ávila. Tem agora a palavra a camarada Margarida Marques, faça favor. Eu gostava que o camarada não tivesse razão, mas explico-me. Ou seja, eu acho que... Deixe-me dizer que já tive com 3 quadros comunitários e tenho... Pois, eu sei. O que é que sei que sabe do que é que está a falar, mas eu espero que não tenha razão e vou explicar porquê. Primeiro, por exemplo, estas três pilares que o Eurogrupo decidiu, o acesso ao BEI, o acesso ao Mecanismo Europeu de Estabilidade e o programa SURE, têm que estar no terreno dia 1 de junho. Foi ontem a decisão do Conselho Europeu. Isso é importante. Pois há outra coisa que interessa referir, é que normalmente a Comissão Europeia aprovou o aumento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, o programa das PMEs, etc. A Comissão Europeia propôs e 15 dias depois o Parlamento aprovou. Ora, este tempo, em tempos normais, costuma ser em uns 6 meses, e acho que não estou a exagerar muito, e conseguiu fazer isso em 2 semanas. O que eu acho que há um contexto de necessidade em que esses procedimentos têm que andar mais rapidamente.
Isto em termos de necessidade, mas há, do ponto de vista prático, algum avanço relativamente aos 2 últimos quadros. E eu penso que o camarada conhece bem essa situação. Ou seja, primeiro, nós estamos a discutir tudo ao mesmo tempo. Estamos a discutir o quadro financeiro plurianual, os envelopes financeiros dos países e os regulamentos. Não foi assim nos quadros anteriores. Só se partiu para os regulamentos e para os envelopes financeiros quando havia o acordo político sobre o quadro. E nós estamos a trabalhar as 3 dimensões ao mesmo tempo. Nós, os correlatores e os membros da Negotim, reunimos com os relatores de todos os regulamentos, de todos os programas. E há relatores que nos dizem, uma vez havido um acordo político sobre o quadro financeiro plurianual, nós numa semana conseguimos fechar o regulamento. Outros levarão mais tempo, mas temos, digamos, o trabalho dos regulamentos é um trabalho que está bastante avançado. Logo que haja um acordo político, nós avançaremos em fechar os regulamentos. Agora, há uma coisa importante, o acordo político tem que ser a um nível mínimo, eu diria, um nível mínimo aceitável face ao atual grande desafio com o qual nós somos confrontados. Depois temos a outra dimensão, que é os Estados-membros negociarem com a Comissão Europeia o acordo de parceria. Esse acordo de parceria que será o programa para a execução do envelope financeiro. Ora, também já há algumas conversas nessa matéria e há algum trabalho relativamente avançado na relação com a Comissão. Ou seja, essas 3 dimensões estão a fazer-se ao mesmo tempo. E, sobretudo, o tempo é urgente. Eu acho que foi muito importante o sinal do Conselho ontem para os europeus haver este acordo. Há 2 ou 3 conselhos que não havia nenhum acordo com esta dimensão, com este interesse e com este impacto político junto dos cidadãos, e isso foi importante, e, de facto, o tempo urge. Ou seja, a Comissão Europeia tem que ser muito imaginativa para conseguir encontrar respostas para que o dinheiro esteja a circular o mais cedo possível. Mas antes de terminar, permita-me acrescentar só uma questão. Precisamente porque o Parlamento Europeu está preocupado com as questões que o Sérgio Ávila levantou, é que o Parlamento Europeu pediu, e neste momento temos uma decisão que será apresentada brevemente em plenário, um relatório que será apresentado brevemente em plenário, da qual eu sou coautora com o outro correlator do quadro financeiro plurianual, em que pedimos à Comissão Europeia um plano de contingência. Nós não queremos um plano de contingência, nós queremos um quadro financeiro plurianual aprovado. Mas se não houver condições para que o quadro entre em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, temos que ter um plano de contingência. Uma coisa é certa, não podemos ter esse gap que o Sérgio Ávila referiu e estamos a trabalhar exatamente para evitar esse gap. Muito obrigado, camarada. Não tenho mais inscrições. Também é verdade que esgotámos os 45 minutos que foram destinados a este painel. Eu vou terminar, mas antes, não sem antes deixar aqui, na sequência dos preciosos aportes e das informações trazidas pelos participantes e também pelos camaradas que colocaram questões, de deixar, dizia eu, uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança de que a União Europeia esteja e vai estar à altura deste gigantesco desafio que vai se aperfeiçoar ao nível institucional, ao nível da sua coesão da sua solidariedade entre os povos, e este desafio será apenas uma crise de crescimento e não uma crise de consciência, e que afinal possamos dizer fundadamente que sim, afinal a Europa move-se. Muito obrigado. Devolvo a palavra aos camaradas para a passagem ao segundo painel. Obrigado.